Olá, seja bem-vindo ao nosso pré-prova UX. Hoje, nesse pré-prova, eu vou comentar com você quais são os principais conteúdos que podem cair nessa prova, tendo uma análise nas provas dos últimos 10 anos. Então, essa prova realizada no dia 22 agora de novembro, lembramos, uma prova que tem início a sua chegada programada às 11h30 da manhã, com fechamento dos portões às 13h15, tendo seu início às 13h30, onde conteúdos, disciplinas como língua portuguesa, língua estrangeira, biologia e química com 10 questões, ainda uma prova de conhecimentos gerais, onde ela vai apresentar pelo menos uma questão para cada disciplina e ainda a redação. Tudo isso realizado em um período de 5 horas. Essa prova, uma prova mais atípica, devemos lembrar que essa prova vai contar então com uma organização um pouquinho diferente. Nessa organização, veja bem, haverá uma distribuição da entrada de candidatos e isto está no edital, no item 3.6. Vejam que vocês devem prestar atenção com a inicial do nome de vocês e o seu horário de entrada. Estejam bem atentos. No dia da prova, vocês também deverão estar atentos, por exemplo, às medidas de biossegurança no item 3.07, onde vocês devem levar a sua própria água, certo? Em uma garrafa transparente, sem rótulo, com até 500 ml. Depois, vocês devem levar também uma caneta esferográfica azul, porque a UX não fornecerá a caneta, tá? Como nas edições anteriores. Será aferida a temperatura corporal e candidatos com 37,5 graus a mais serão direcionados a uma sala onde irão realizar a prova. Ao chegar à universidade, prestem bem atenção, vocês deverão estar de máscara. Mas na hora que vocês chegarem lá, a UX irá fornecer uma máscara que será substituída pela máscara da instituição, certo? Hábitos de higiene, também vocês deverão usar o álcool gel, que será disponibilizado em todos os ambientes da prova, certo? Bastante atenção com esses detalhes aqui. Depois, responsabilizar-se, certo? Por acondicionamento ou descarte do material de proteção utilizado. Ou seja, máscaras, luvas e etc. Tá? Bom, vocês também devem lembrar, e você sabe que existem protocolos que deverão ser obedecidos sobre o distanciamento social. Certo? Então, sempre prestar atenção nesses itens aí, tá? Isso aqui vai estar no material que está junto com você aí. Além dessa videoaula, além desse pré-prova em vídeo, vocês também têm um material em PDF para vocês acompanharem a aula de hoje. Tá bom? Então vamos começar o nosso pré-prova. Vamos ver como é que os conteúdos eles podem aparecer e vamos se preparando para isso. Vem comigo e vamos trabalhar nesse pré-prova. Iniciando os conteúdos que podem aparecer na nossa prova, veja bem que eu vou começar com a citologia. Conteúdo esse que normalmente aparece no início da tua prova e não quer dizer que seja o conteúdo mais fácil. O que pode cair em citologia? Vamos lá? Olha só, olha o primeiro conteúdo que eu vou abordar aqui dentro que pode aparecer: bioquímica celular. Dentro da bioquímica celular, eu posso esperar lá dentro conteúdos como proteínas, falando, por exemplo, sobre as enzimas, as suas funções
e ainda os monômeros que constituem as proteínas, que são os aminoácidos. Lembrando que eles são classificados em aminoácidos tipo essenciais, não essenciais. Esse tipo de conteúdo não cai desde o verão 2015. Presta bem atenção quando tu for revisar isso. Outro conteúdo, lipídios. Nunca se falou tanto nas condições, sobre obesidade, enfim, gorduras do tipo trans, que nós trabalhamos em aula esses conteúdos, porque a questão trabalhada em lipídios não aparece nos últimos 9 anos de prova, tá? Então, bastante cuidado com esse conteúdo, ainda mais que ele pode ser jogado dentro das atualidades. Seguimos, porque pode também cair aquela decoreba dos sais minerais. A última questão que caiu sobre sais minerais é uma questão do verão 2012, uma questão que falava sobre a função do sódio. Então tem que lembrar a função do sal mineral e a sua carência. O que acontece na carência dele? Lembrando também questões sobre vitaminas, tá? As vitaminas que não aparecem desde o inverno 2013. A última questão que caiu foi sobre vitamina C. E ainda por cima podem aparecer aquelas questões que falam sobre os açúcares, ou seja, os glicídios, tá? Então é mais ou menos isso que você deve lembrar e nesse conteúdo que não aparece há muito tempo na prova da UFRGS. A questão mais recente é essa sobre proteínas que, olha, recente, 2015, verão. Seguimos porque algumas questões, pessoal, sobre membrana plasmática podem aparecer. Características gerais, a sua função, constituição bioquímica, bicamada fosfolipídica, enfim. Mas é um conteúdo mais recente, tá? Porque recém caiu aí uma questão que fala sobre difusão, transporte passivo. Era uma questão de difusão facilitada. Caiu aí, pessoal, no inverno do ano passado. Mas olha o que faz tempo que não aparece. Se eu falar de membrana plasmática, a chamada osmose. Não cai desde o inverno 2012. Então tem uma alta probabilidade de cair. Sempre tem que lembrar daqueles mecanismos de osmorregulação, enfim. Que pode ser trabalhado isso dentro da zoologia, dentro da botânica, dentro dos protozoários, certo? Olha para onde é que eu vou agora. Eu vou lá para a parte de organelas e as suas funções. Claro que quando eu vou trabalhar com organelas, é importante lembrar as diferenças estabelecidas entre células eucariontes e procariontes. Qual tipo de organela uma vai apresentar, qual outra não apresenta, as particularidades de cada uma dessas células. Mas eu devo lembrar que a última questão que foi trabalhada sobre organelas foi uma questão lá no verão 2018, que foi uma questão sobre lisossomos que deu uma baita confusão essa questão, tá? Então, o que pode cair lá? Pode cair uma questão falando sobre o retículo endoplasmático, por exemplo, o retículo endoplasmático liso, bem como as suas funções de desintoxicação, síntese de lipídios. Podem cair questões sobre ribossomos, que é uma organela não membranosa. Claro que daí eu posso falar do núcleo, quanto à questão do nucleolo, a função do complexo golgiense, enfim. Essa questão do complexo golgiense, ela pode ser jogada dentro de outros conteúdos, como por exemplo, a origem do acrossoma lá na síntese dos espermatozoides. Então lembrar dessas características, tá? Agora, depois que você estudou e revisou a parte de organelas, você vai para a bioenergética. Meu amigo, quando a gente chega em bioenergética, o que eu diria para tu dar uma boa revisada? Essa parte da respiração celular, que não aparece desde o inverno 2015. Duas questões muito recentes, as duas últimas de bioenergética que caíram foram sobre fotossíntese, tá? Uma no inverno do ano passado. Também caiu sobre fermentação, uma em 2018, outra em 2017,
mas desde 2015 não cai respiração celular. Tenho que lembrar da organela responsável, que é a mitocôndria, as partes da mitocôndria e aonde acontece cada um dos processos bioquímicos da respiração celular. Só que, claro, eu tenho que lembrar que a respiração celular é um processo heterotrófico. E como processo heterotrófico, ela pode ser comparada à fermentação, que é anaeróbico. Eu posso comparar fermentação com fotossíntese, certo? O que um produz, o que o outro consome, também pode cair. E eu iria finalizar a minha revisão com ciclo celular. Revisando o que acontece na intérfase G1, S, G2, com o número de cromossomos e o número de cromátides, porque a última vez que este conteúdo ciclo celular caiu, ele aparece no inverno de 2014 com uma questão sobre mitose, e também você deve revisar a meiose. Quando você for revisar ciclo celular, não esqueça de revisar o número de cromossomos e cromátides, certo? Em cada uma das fases, tá bom? Isso aqui é bem importante para as questões que podem aparecer de ciclo celular. Revisa citologia, revisa o que eu falei, porque a UX gosta desse conteúdo. Seguindo para o nosso próximo conteúdo, dentro do nosso pré-prova UX, agora eu vou falar com você um conteúdo que aparece com uma certa frequência, para não dizer quase que todo ano. Esse conteúdo é dado à reprodução e à embriologia. Olha só, o que tu deve revisar desse tipo de conteúdo? Questões que são bem recentes, diga-se de passagem aqui. Quando você começar a revisar esse conteúdo, você pode começar pela embriologia. Revisando o quê? Aquelas condições de tipos de gêmeos, tá? Questões que podem aparecer também ainda sobre os chamados anexos embrionários. Bom, quando eu trabalho os anexos embrionários, é importante eu lembrar aqui na embriologia, ó, os tipos de óvulos e clivagens. Dani, mas olha só, eu estava olhando as provas dos últimos anos e eu reparei que é uma questão muito recente. Sim. Só que o que tu tem que cuidar aqui? Essa embriologia, ela pode cair como embriologia comparada, ou seja, os tipos de óvulos e tipos de clivagens para diferentes tipos de animais. Que a gente sabe que tem uma especificidade em relação a isso, tá? Muito bem. Ainda você vai revisar aqui dentro, olha só, o ciclo menstrual. Porque esse conteúdo, ele não aparece nas provas desde o verão de 2009. Então, essas aplicações, elas podem, esse tipo de conteúdo, ele caiu, tá? Então, o que caiu em relação ao ciclo menstrual? Foram citados hormônios, nem era uma questão sobre ciclo menstrual, mas na prova de 2017 no inverno. Sobre o gráfico do ciclo menstrual, bom, isso é de 2009. Então é importante saber a flutuação dos hormônios, em qual data eles agem, qual a sua função e estabelecer o feedback negativo que acontece entre os hormônios hipofisários e os hormônios sexuais. Ainda é importante lembrar que tu pode aplicar a embriologia, por exemplo, com o estudo de células-tronco, ou seja, aplicar dentro da biotecnologia. Por quê? Porque isso pode aparecer e já apareceu na prova de 2015 lá no inverno. Então faz bastante tempo que isso não cai.
certo? Uma boa revisada nesse conteúdo pode te ajudar lá no dia da prova. Agora eu vou trabalhar com você o conteúdo que é a histologia, tá? A histologia animal. Bom, a histologia animal é um conteúdo que a prova da UFRGS gosta. Porém, ali por meados de 2017, ela deu uma diminuída na frequência de questões sobre histologia. Por quê? Porque até 2016 era quase que obrigatório a histologia aparecer no inverno e no verão. Aí eles começaram a moderar um pouco. Ou aparece no inverno, ou aparece no verão, tá? E aí essas questões começaram a ficar meio sumidas, meio desaparecidas. Tanto é que a última questão é lá do verão 2018, tá? Então a probabilidade de aparecer agora é bem alta. O que a gente vai cuidar? Tem alguns detalhes aqui que você deve fazer anotações. Presta atenção. Os dois primeiros conteúdos que eu vou comentar com você são conteúdos que não aparecem há muito tempo. Então tu vai começar a tua revisão, olha só, nem aparece aqui, ó, com o tecido epitelial, tá? Mas tu vai começar com o tecido epitelial de revestimento, certo? Com os tipos de células, se é simples, estratificado, pseudoestratificado, os exemplos, como ele é aplicado. Lembrem da aplicação lá dentro da epiderme. E ainda aqui na epiderme, tu vai citar células como queratinócitos e melanócitos. Porque a última questão que apareceu sobre o tecido epitelial foi tecido epitelial glandular, que falava sobre o pâncreas. Mas é uma questão já mais antiga também, lá vestibular 2014, 2015. Então, bastante cuidado com isso, tá? Revisar tecido epitelial. Muito bem. Tu vai seguir na tua revisão e tu vai para onde? Eu vou dar um salto aqui, tá? Tu vai revisar questões que podem envolver o chamado tecido conjuntivo. Na aplicação dele, tecido conjuntivo de sustentação, ósseo, cartilaginoso, os especiais, como o tecido adiposo, que tu pode relacionar ele, olha lá, o tecido adiposo, olha com quem? Com os lipídios. Na condição de endotermia, na condição da obesidade, falar do tecido propriamente dito, na constituição junto com a epiderme, na formação do órgão que é a pele, certo? Posso falar das mucosas ainda por cima. Quando a gente fala sobre isso, é claro que é uma questão muito recente, foi a última questão de histologia da prova da UFRGS, foi a questão sobre o chamado tecido sanguíneo. As duas últimas questões que caíram sobre o tecido sanguíneo, uma em 2015 e a última de 2018, foi sobre as plaquetas, sobre coagulação sanguínea. Presta atenção o que pode cair em relação a isso e o que tu vai revisar. Tu vai revisar aqui sobre os glóbulos brancos. Ou seja, sobre os leucócitos, células de defesa, principalmente os linfócitos, do tipo B, responsáveis pela produção de anticorpos, que a gente vai aplicar eles lá dentro do sistema imunológico. Porque lá dentro do sistema imunológico nós podemos falar em tipo de imunização passiva, imunização ativa, e a gente sabe que a imunização ativa está dentro do contexto das atualidades, com a produção de vacinas. Tá bom? Nessa sequência, nós vamos ter ainda aqui, para trabalhar,
questões, como por exemplo, que fazem muito tempo agora que não caem, que são aquelas questões, sobre o chamado tecido nervoso, tá? A transmissão do impulso nervoso, que acontece lá no axônio, na região terminal, lembrar a função dos neurotransmissores. Sabe o que tu vai revisar aqui que é importante? Olha lá, os chamados órgãos dos sentidos. Isso faz muito tempo que não aparece em prova. E você vai finalizar a sua revisão, certo? Com uma revisão rápida, isso porque faz muito tempo que não cai todo o tecido muscular, tá? Porque esse conteúdo não aparece desde o inverno de 2011. Tudo bem? Fez as tuas anotações aí? Então tá. Então lembra de revisar a histologia, porque a prova da UX gosta desse conteúdo. A fisiologia humana é o nosso próximo conteúdo dentro do nosso pré-prova UX. O que é importante você revisar e estudar para a nossa prova? Olha só, eu vou colocar aqui um assunto que não está listado dentro do teu material aqui, que é o sistema respiratório. Do sistema respiratório, é importante você analisar as funções dos respectivos órgãos. Aí, dentro disso, é importante tu separar sistema respiratório superior e sistema respiratório inferior, porque isso pode cair dentro de uma questão de atualidades, até como contaminação viral, enfim. Depois do sistema respiratório, você vai começar revisando o sistema digestório e o sistema circulatório, tá? Esses três são os que menos caíram nos últimos anos, tá? Aí o que acontece? Nós temos que aplicar a esses três sistemas as características gerais de cada um dos sistemas, repetindo a função respectiva de cada um dos órgãos. Quando eu falo do sistema digestório, eu devo lembrar dele o pH dos diferentes órgãos para a atuação das enzimas, tá? Quando eu falo aqui dentro do sistema endócrino, que é uma questão mais recente, tá? Mas veja, inverno 2018. Tem que lembrar da função de cada um dos hormônios, bem como a sua carência ou a sua hiperfunção. O sistema nervoso também pode cair. Foi a última questão que caiu sobre a fisiologia humana. Mas tu pode estudar uma questão que não cai desde 2015, as partes do encéfalo. Tálamo, hipotálamo, cerebelo, enfim, todas as funções de cada uma das partes. A parte do sistema nervoso periférico, autônomo, certo? Do tipo simpático, parasimpático. Mas eu não deixaria de fora e daria uma atenção especial esse ano no estudo e revisão, presta bem atenção, do sistema imunológico, porque esse não aparece desde o verão 2014. Então tu vai atrelar ele ao que a gente viu do sistema lá da histologia, quando eu comentei contigo, ainda dentro desse pré-prova, sobre os leucócitos, a imunização ativa, a imunização passiva, os anticorpos, o que acontece, quais são os órgãos, bastante atenção no sistema imunológico. O sistema imunológico, ele cai dentro das atualidades, por quê? Porque o sistema imunológico, olha a observação 2, ele é importante porque ele está junto à aplicação dos parasitismos, e esse ano a gente falou muito em viroses, tá? Presta bem atenção. Então, não esquece, revisa fisiologia humana. Chegamos num ponto muito importante do nosso pré-prova. E o ponto no qual chegamos é a chamada genética. A genética.
O que acontece é que quando a genética cai na prova da UX, nem sempre são questões fáceis. O que acontece? O que pode aparecer nessa tua prova? Então, olha só. Questões de cálculos de probabilidade, certo? E isso pode ser aplicado à análise de heredogramas, só que tem um detalhe, isso foi citado em 2017, nem era o foco da questão. Então eu te diria que a última questão foi em 2015, verão 2015. Era uma análise de um heredograma, certo? Mas agora ele pode aparecer aplicado aos cálculos de probabilidade. Isso para a primeira lei de Mendel, certo? Pois bem, tu tem que também lembrar que aqui dentro a gente pode trabalhar até com a condição de alelos múltiplos. A última questão que caiu sobre a genética foi uma questão de tipos sanguíneos, tá? Sistema ABO. Na segunda lei de Mendel, eu jogaria onde minha questão? Olha aqui, ó, faz tempo que não cai. Herança quantitativa, tá? Herança quantitativa não pode ser uma questão difícil para você, certo? Você tem que lembrar que na herança quantitativa, os alelos dos genes são aditivos e não qualitativos. A última vez que caiu isso foi no inverno 2013, tá? E eu fecharia o estudo de genética com os cromossomos sexuais, certo? Que não aparecem desde o inverno de 2017. Lembre-se que aqui dentro você deve estudar os sistemas Z0, ZW, X0 e aplicado ao XY, quando a gente trabalha na herança ligada ao sexo ou restrita ao sexo. Já que a gente está falando de genética, tu vai ter que lembrar de estudar 2 tópicos aqui, tá bom? Na parte dos ácidos nucleicos, tu vai lembrar de utilizar o código genético, que é a tabela que tem os códons do RNA mensageiro com seus respectivos aminoácidos para a produção das proteínas, tá? Caiu uma questão muito similar, falando de exons na última prova, mas não era bem isso, faz tempo que essa parte não cai. Ele te dá uma sequência de DNA, tu tem que transcrever para um RNA, separar eles em códons e procurar na tabela, tá? Às vezes a prova ela te dá o aminoácido já pronto correspondente ao códon. Então isso facilita. E um ponto que eu acho bem importante você revisar é a biotecnologia. Tem que revisar isso. Lembre-se que eu postei para vocês um vídeo sobre todas as técnicas ou as melhores técnicas ou mais utilizadas dentro da biotecnologia. O conceito de clonagem, o conceito de transgenia, a análise de eletroforese nos casos de paternidade, tá bom? Então revisa essa parte da genética, porque a UX gosta de cobrar isto, certo? E aí tu tá pensando aqui, Dani, eu devo revisar linkage? A probabilidade é muito baixa, porque foi muito recente esse conteúdo, tá bom? Revisa a genética. Olha, se tem uma questão que pode ser difícil na tua prova junto com a genética, tá aqui ela, ó, a evolução. Normalmente os conteúdos de evolução elas não tendem a ser muito fáceis nas provas. Isso nas provas em geral. Então o que é importante tu revisar aqui dentro da evolução? Bom, o primeiro ponto é que não é obrigatório que apareça na prova da UX, mas ela aparece com uma certa frequência. E apareceu mais nos últimos anos. Nós tivemos 2 questões de evolução na prova do verão 2019, nós tivemos 2 provas no inverno, 2 questões na prova de 2019,
no inverno. Então tivemos 2 no verão, 2 no inverno. Olha só, seguindo essa lógica aqui, tá? Seguindo essa lógica, nós não tivemos essas questões lá no nosso verão, tá? Então olha só, aqui dentro tu vai estudar e revisar as teorias evolucionistas, como o que significa o lamarquismo e o darwinismo. Ah, Dani, mas recém caiu, foi lá no verão de 2019. Sim, mas ele é um carro-chefe para tu começar uma revisão de evolução. Depois tu vai para o neodarwinismo. E o neodarwinismo tu vai estudar as fontes de variabilidade. Tu vai estudar então as fontes de variabilidade dentro de um neodarwinismo. Olha só. Tu vai estudar então os tipos de mutações, se ela é de euploidia, aneuploidia. Dentro da aneuploidia, eu sei que é recente que eu vou falar para ti agora, as análises de cariótipo, mas tu tem que saber as aneuploidias, o que é uma trissomia, o que é uma nulissomia, enfim. Lembrar que também podem cair as estruturais, que fazem tempo que não aparecem, né? Só tem caído as numéricas, as mutações, as estruturais não. Lembrar aqui dentro ainda a seleção natural. Se ela é estabilizadora, disruptiva, direcional. Depois tu vai para os fatores evolutivos, as forças evolutivas. Lembrar o que significa dentro de um processo de especiação, o que é uma deriva gênica, aplicar o efeito gargalo e o princípio do fundador, o que acontece numa migração e numa fragmentação de hábitats que diminui o fluxo gênico. E tu vai finalizar a tua revisão com evidências de evolução. O que são registros fósseis, a diferença entre órgãos homólogos, análogos e órgãos vestigiais. Mas olha só, eu já venho batendo nessa tecla faz algum tempo e você deve revisar muito, que é a teoria do equilíbrio gênico, ou Hard e Weidenberg. Sabe por quê? Porque isso não cai desde o verão 2011. Tá? Onde você faz o cálculo da frequência gênica e da genotípica. Lembre que a gênica tu calcula o dominante pelo P e da genotípica pelo recessivo do Q. Mas a genotípica é a frequência do homozigoto, dominante que é o P ao quadrado, mais a frequência do heterozigoto que é o 2pq, mais a do recessivo que é o Q ao quadrado. Tá bom? Não deixe de revisar essas características aqui. Ainda mais, você deve revisar depois da teoria do equilíbrio gênico a análise de cladogramas, ou seja, a sistemática filogenética, que é a separação dos organismos de acordo com o seu grau de parentesco evolutivo. Tá bom? Revisa a evolução, revisa o que eu te comentei agora, separa um bom tempo para trabalhar com isso, porque é um conteúdo que dá trabalho, tá? Revisa. A prova da UX gosta, certo? Bora lá. Chegamos na zoologia, conteúdo que não tem como tu fugir dele na tua revisão. Sabe por quê? Porque todo ano aparece na prova da UX. Raramente são os anos em que ela não aparece. A prova da UX gosta de trabalhar mais a questão de invertebrados. Só que vertebrados não cai na prova desde o inverno de 2016. Dani, mas olha só, lá no verão do ano passado caiu uma questão sobre répteis e aves. Sim, só que era uma questão de embriologia comparada, tá?
Eles comparavam alguns contextos de desenvolvimento embrionário, comparando esses dois grupos, répteis e aves, certo? Então, o que é importante tu analisar aqui e revisar? Essas provas, então, é importante tu revisar primeiro na observação número 1, tá? Que é uma questão que a prova da UFSS adora, que olha só, vou deixar até em vermelho, tá? Fisiologia comparada. Você saber os diferentes planos de simetria, por exemplo, saber que simetria do tipo radial acontece em poríferos, quinidários e equinodermas, o resto é tudo bilateral. Origem do blastóporo, poríferos, quinidários, do blastóporo de poríferos, quinidários até os artrópodes, todos eles protostômios, equinodermas e cordados, deuterostômios e assim por diante, tá? Por exemplo, a diferença entre os tipos de sistema respiratório, as diferenças do sistema respiratório, digestório, circulatório, excretor, tá? Tu vai começar fazendo uma comparação macro. Aí tu vai aumentar a especificidade. Porque aí tu vai começar a analisar, por exemplo, uma questão que a UFSS adora, que é a análise de artrópodes. Certo? A análise de artrópodes por quê? Porque pode cair, por exemplo, lá dentro do filo dos artrópodes, a classe vamos supor, a classe dos insetos. Daí na classe inseto ele quer saber quantos tagmas, antenas, patas, número de antenas, número de patas, tipo de sistema excretor, tipo de sistema, enfim, tipo de sistema respiratório, todas essas características, tá? Outra coisa que tu pode falar dentro da classe insecta, é a parte do desenvolvimento. O que significa metábulo, hemimetábulo, holometábulo? Lembrar que eles fazem as equidízes, tudo bem? Só que tem um detalhe, os cordados fazem muito tempo que não aparecem, tá? O que eu tô falando para ti? Que uma questão efetiva de cordados não cai desde 2016. Então o que eu quero que tu analise aqui, ó? Nos últimos 10 anos de prova, caiu uma questão de mamíferos, que foi no inverno de 2015, caiu 2 de peixes, verão e inverno 2016. Anfíbios são os que têm maior probabilidade. Estão aqui, ó. Porque nesses 10 anos de prova não caiu nada de anfíbios. Tá bom? Não quer dizer que vai cair esses caras aí, mas faz muito tempo que eles não caem e isso aumenta a sua probabilidade. Tá bom? Sabe o que tu vai revisar aqui dentro que faz tempo que não aparece nos invertebrados? Aqueles que são inferiores, como por exemplo, poríferos, quinidários, certo? E tu vai focar no detalhe importante aqui, que é quando a gente fala em plateumintos e nemateumintos. Mas sabe no que tu vai focar? Nos seus parasitismos. Tá? Posso citar um de cada um. Plateuminto, sei lá, teníase, nemateuminto, ascaridíase, enfim, a gente sabe que tem outras. Tá bom? Então revisa a zoologia, conteúdo importante para a prova da UFSS. Bora lá, vamos continuar nossa revisão, que agora lá vem ela. E ela veio chegando, e tá aqui ela então, a nossa querida e chamada botânica, reino Plantae. A prova da UFSS gosta desse conteúdo, é forte esse conteúdo na prova. Ah, Dani, mas eu não gosto de estudar botânica porque é muita decoreba. Pois é, mas para essa prova tu vai ter que estudar e para as outras também, porque a botânica é um carro-chefe dentro da biologia. Eu particularmente adoro a botânica. Então vem comigo. O que tu vai revisar para essa prova, tá? Tu vai começar aqui, ó. Tu vai começar revisando a parte dos grupos botânicos. As características gerais.
de briófitas, pteridófitas. Gimnospermas foi a última que caiu, mas caiu sobre reprodução. As características gerais de angiospermas, tá? Quem é traqueófita, quem é atraqueófita, quem é criptogma, quem é fanerogma, essas características gerais, tá? Quem é dependente de água para reprodução e quem não é, ótimo. Aí, tu vai começar revisando agora a parte dos órgãos vegetais, tá? Então, dos órgãos vegetais, tu começa analisando tipos de frutos. Olha quanto tempo não cai. Inverno 2018. Aí, pode ser que não caia os tipos de frutos, mas cai uma comparação de raízes, caules, folhas, e eles podem citar vários órgãos da planta e pedir, por exemplo, cai assim, ó, batata inglesa, maçã e cai, sei lá, um outro órgão da planta, sei lá, uma cenoura. Aí ele quer saber respectivamente que órgão é esse. Batata inglesa, caule. Maçã, pseudofruto. Cenoura, uma raiz. Então tem que saber dessas características aí, porque ele pode fazer uma questão única e englobar todos esses conceitos, tá? Lembrar também da diferença, daquele quadro das diferenças entre mono e dicotiledôneas, tá? Você deve revisar também aqui dentro a histologia vegetal, tá? A histologia vegetal. Bom, na histologia vegetal, cada um dos tecidos, o que é tecido meristemático, primário e secundário, o que ele vai formar, quem são os tecidos permanentes, de revestimento, sustentação, condução, os parenquimáticos. A UX gosta de fazer aquele jogo de palavras, quem tem célula viva, quem tem célula morta, tá bom? Ótimo. Aí, nós vamos para um detalhe importante, tá? Porque quando você for estudar e revisar isso aí tudo, tu vai para o primeiro tópico aqui, ó. Eu vou deixar para falar a fisiologia vegetal por último, tá? Tu vai estudar esse tópico aqui, ó, que é a parte dos verticilos florais. Lembrar o que é um diagrama floral, tá? Que são as peças florais. Sabe desde quando não cai um diagrama floral na prova da UX? Olha aqui, vem comigo. 2006, tá? Então, presta atenção nisso. Agora, o último conteúdo é a fisiologia vegetal. E aí, tu vai revisar muito bem a fisiologia vegetal. Porque tu vai revisar a função dos diferentes tipos de fito-hormônios, auxinas, giberelinas, citocininas, o ácido abscísico e ainda por cima o gás etileno. Depois, os fatores que afetam a abertura e fechamento dos estômatos, isso também é importante, porque ele pode estar atrelado até ao impacto ambiental. Mas eu acho importante você revisar aqui dentro, e aí eu vou juntar isto com a histologia, a adaptação dos diferentes órgãos vegetais às condições do meio. Vamos pegar um exemplo? Sim. Então olha lá. Se eu falasse em xeromorfismo, que é as plantas presentes em clima áridos. As folhas são folhas estreitas, tem pouca superfície foliar, elas são folhas com cutícula mais espessa, elas têm raízes mais profundas, certo? Quando ela é de clima tropical, as folhas são latifoliadas, são membranosas, raízes superficiais, porque não tem problema de perda de água, tá? Então, essas adaptações são importantes e isso tu pode trabalhar dentro da botânica, tá certo? Então, bastante atenção na botânica, porque a botânica não é a questão difícil da tua prova. Então, tu não pode abrir a mão, nesse momento, de errar uma questão dessas por não gostar do conteúdo. Tá certo? Estuda lá, faz uma força, revisa a botânica. Chegamos a um ponto importantíssimo do nosso pré-prova UX. Sabe qual que é ele? É a parte
relacionada aos parasitismos. Até porque os parasitismos eles estão hoje dentro das atualidades. Então o que tu vai revisar aqui dentro? O principal deles, viroses. Porque aqui dentro a gente tem uma virose que é o do coronavírus, certo? Você vai lembrar que eu gravei para você um vídeo falando sobre coronavírus para vestibulandos. E lá eu mostrei quais conteúdos podem ser abordados dentro deste assunto. Pois bem, quando eu começo a trabalhar, por exemplo, o coronavírus, eu já tenho que saber a diferença, e aqui eu venho para a observação 2, dos conceitos de epidemia, endemia e pandemia. Mas é claro que a gente vai estudar todas aquelas doenças também, como dengue, febre amarela, zika vírus, febre chikungunya. Como eu estou falando do coronavírus, que é uma doença de trato respiratório, eu tenho que lembrar que existem outras doenças de trato respiratório, como por exemplo, a gripe, o H1N1. Como a gente está também num momento muito conturbado, e aí a gente tem aqueles movimentos anti-vacinas, o que a gente pode ter também sendo trabalhado aqui? Doenças como o sarampo, poliomielite, a cachumba, a rubéola, tá? É claro que você não vai deixar de revisar, por exemplo, doenças causadas por bactérias. Olha só, leptospirose não aparece desde 2015. Você vai revisar também o cólera, você vai revisar pneumonia, tuberculose, o tétano. Tudo bem? Vocês viram que eu não assinalei alguns tipos de doenças, porque existem doenças que são muito específicas, como por exemplo as DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. Temos aqui o HIV e o HPV para doenças virais e a gonorreia e a sífilis para as doenças bacterianas. Tem que saber dessas doenças. Claro que você também vai revisar dos protozoários a malária, a leishmaniose, mal de Chagas, a toxoplasmose. Tudo bem? Olha, eu coloquei 2 vezes leishmaniose. Isso aqui para tu revisar 2 vezes. Então, e também já comentei com vocês lá dentro da zoologia sobre as doenças provocadas por plateumintos e nematelmintos, ou seja, as doenças provocadas por indivíduos vermiformes. Quando tu for revisar esses conteúdos, olha o que é importante tu abordar e tu revisar lá dentro. Olha para mim aqui, fica comigo. Você deve lembrar, certo, de revisar as formas de transmissão de cada uma das doenças, se existem ou não vetores, as doenças com vetores para essas doenças. Olha lá, se a doença tem vetor, enfim, assinalei algumas aqui. Identificar se a questão te trabalha lá na contextualização, o vetor, o sintoma, quem é o agente etiológico, se é viral, bacteriano, quem é o tipo de vírus, quem é o tipo de bactéria, enfim. O ciclo de vida desse parasita, por exemplo, na malária, na leishmaniose, no mal de Chagas. Os sintomas que essas doenças provocam, tá? Por exemplo, se eu trabalhar a dengue, eu tenho que saber que tem a dengue clássica e hemorrágica. Se essa doença tem tratamento, se a doença bacteriana antibiótico e se tem prevenção. Olha o quanto nós estamos trabalhando nas vacinas. Tá bom? Tudo isso dentro da tua revisão. Mas é claro que ainda tu vai deixar um espaço, um lastro para revisar as regras de taxonomia na classificação dos seres vivos, certo? E a análise de cladogramas, porque isso não cai desde o inverno 2011. Tá bom? Revisa essa parte, revisa isso aqui que é bem importante. Tá? Essa observação número 3 aqui cai dentro da classificação dos seres vivos. Eu coloquei aqui para não deixar mais um tópico, tá?
Mas tudo isso deve ser revisado com muita atenção, tá bom? Vai cair alguma coisa nessa prova, dentro desse nosso contexto número 9, ou seja, os parasitismos. Para finalizar, cheguei ao nosso último assunto do nosso pré-prova, que sempre está presente na prova da UX. Quem é? A ecologia. Normalmente ela está lá no finalzinho da prova. Quando a gente trabalha ecologia, para essa prova é muito importante tu abordar aqui na tua revisão assuntos como relações ecológicas, as intraespecíficas, as interespecíficas. Por quê? Porque esse conteúdo não aparece desde o inverno 2016. Então olha lá, assinala lá, importante na tua revisão. Depois, tu vai revisar os ciclos biogeoquímicos. Lembre-se dentro dos ciclos biogeoquímicos que lá pode ser trabalhados questões de atualidades aqui dentro, certo? Aplicação, adubação verde, certo? Enfim, ciclo da água, do carbono, do nitrogênio, do oxigênio, enfim, porque esse conteúdo, olha só, presta bem atenção aqui, fica comigo nesse assunto, ó. Não cai desde o inverno 2012. Poxa vida, pode ou não pode cair? Tem ou não tem probabilidade? Pensa comigo. Poxa vida, faz um tempão que não aparece, então a probabilidade é alta. Tu também vai revisar lá dentro a parte das características gerais dos biomas e os impactos no qual eles estão sofrendo. Mas Dani recém caiu da Amazônia. Pois é. Lá dentro pode aparecer, dentro dos biomas terrestres, o Pantanal, continuar com a Amazônia, o Cerrado, Mata Atlântica. Todos estes são biomas que sofrem alto impacto ambiental pelo desmatamento, pela urbanização, pelas queimadas, pela poluição das águas e ameaça à biodiversidade, pelo uso intensivo de agrotóxicos. Quando eu falo no uso intensivo de agrotóxicos, eu posso trabalhar com magnificação trófica, posso trabalhar com eutrofização. Quando eu falo da poluição das águas, enriquecido pelo esgoto doméstico industrial, volto a falar sobre eutrofização. O impacto ambiental é uma questão que quase sempre cai e a prova da UX adora impacto ambiental, tá bom? Então, revisar lá dentro esses conceitos dentro do objetivo da observação número 1, relações ecológicas, ciclos biogeoquímicos, bem como a transferência de matéria e energia nos diferentes níveis tróficos, tá? Que são assuntos que não aparecem desde do verão 2016. Trabalhar as questões de impacto ambiental, que são as que mais caem, como eu comentei com vocês, e lembrar que quando você estudar ele, você tem que colocar algumas pontuações que cada uma dessas relações antrópicas que causam o impacto ambiental tem uma solução possível, ou seja, sustentabilidade. Esse é o termo, sustentabilidade. Você vai estudar também, no finalzinho ali, as questões de ecossistemas aquáticos, tá? Principalmente o talassociclo, tá? E dar uma boa revisada em limnociclo. Isso aqui faz bastante tempo que não cai em prova, tá? E assim a gente vai finalizando aqui o nosso pré-prova UX. Para você que chegou até esse nosso momento, o final da nossa pré-prova UX, eu te desejo uma excelente prova, que você tenha sucesso, vai com calma que o conteúdo tu sabe. Leia com atenção, sublinhe aqueles pontos que são importantes, descartem aquelas alternativas que são absurdas e vai lá e vai na tua vaga, vai na tua aprovação. Tá certo? Tô junto com você. Vamos lá, vamos passar que a tua vaga tá lá.
certo? Uma boa prova e eu te desejo todo o sucesso que esse mundo tem para te oferecer. Valeu pela atenção.